Olá, meus queridos, tudo bem? Eis eu aqui, professor Ronaldo Rocha, prontinho para poder falar para vocês a respeito do concurso do momento, ou seja, a Polícia Civil do Estado da Bahia, Papa Charlie Bahia, contemplando aí os três cargos, investigador, escrivão e delegado, banca é IBFC. Bom, deixe-me logo colocar aqui para vocês a nossa película, né, onde nós vamos estudar sagradamente o nosso conteúdo. Olha, cara, pá, é aqui que nós vamos colocar, é aqui que nós vamos espraiar o conteúdo, né? Todo o conteúdo jurídico e sem precisar decorar, que bacana, né? De acordo com o método lógica jurídica aplicada. E logo de cara aqui já estou respondendo a primeira pergunta no chat do WhatsApp do Murilo. Fala, Murilo, ele está perguntando aqui como estuda o direito sem precisar decorar. Bom, primeira coisa, eu tenho que falar para vocês a respeito desse método, que é um método chamado lógica jurídica. Aqui, galera, ó, lógica jurídica, jurídica aplicada. Ronaldo, o que significa isso? Lógica jurídica aplicada. Lógica é capítulo da filosofia e, obviamente, para quem quiser entender um pouquinho mais, né? Eis eu aqui com essas belas palavras a respeito do que seja lógica. Lógica é um sistema racional com que a gente organiza as ideias, ou seja, é um sistema com que as ideias estão concatenadas, uma coisa levando a outra, né? Os gatilhos mentais, de uma forma muito simplista, é assim que funciona o nosso método, né? Por isso que as pessoas aprendem sem precisar decorar. Premissas, né? E conclusões. Se isso é isso, aquilo é aquilo, então isso aqui só pode ser dessa forma. Então, de uma forma muito segura, de um jeito muito seguro, as pessoas vão estudar sem precisar decorar a partir dessa metodologia aqui. Repito, uma coisa levando a outra e mais outra e mais outra e assim sucessivamente, de forma com que vocês saiam desse marasmo, dessa desgraça que é o mnemônico, né? Dessa coisa que representam os decorebas, os repetecos decorados com base em material elaborado em questões anteriores e que não vão mais se repetir. Isso é o fato. Por quê? Porque as questões elas são inéditas, contextualizadas e com pegadinhas. Então, quando a gente fala de lógica jurídica aplicada, meus queridos, bota na cabeça, nós vamos fazer uma conexão de ideias, né? Trabalhar com gatilhos, bota aqui embaixo, gatilhos, rapidinho, gatilhos mentais, ou para quem preferir, assim, já está há muito tempo estudando comigo, né? Eu chamo de racionais, né? Uma coisa levando a outra a partir de premissas, né, e conclusões, de forma com que você consiga pegar de uma informação e transformar isso num conhecimento. Por quê? Porque as questões, meus amados, prestem muita atenção, as questões não tem como fugir disso. Isso é uma verdade impecável, é uma verdade incontestável, insofismável. As questões elas são inéditas. Questões de concurso público, elas são inéditas, contextualizadas e, obviamente, se elas são inéditas e contextualizadas, a possibilidade de ser cobrada uma pegadinha, uma capciosidade, mais tecnicamente falando, é muito grande. Então, nós temos aqui as famigeradas pegadinhas, tá? Então as questões elas se apresentam assim. Se as questões se apresentam de forma inéditas, contextualizadas e com pegadinhas, isso é óbvio que vocês não podem ficar decorando as coisas. Vocês têm que aprender a interpretar. Vocês têm que aprender a encontrar os objetos das questões. Vocês têm que aprender como ligar uma coisa a outra. Ah, Ronaldo, assim é difícil. Sim, é óbvio que... Quem disse que era para ser fácil, né? Mais difícil ainda é você ficar gastando dinheiro com um cursinho que ensina a decoreba. Porra, chega na hora da prova, toma pau. Toma pau. Estão entendendo? Então, não fica só nessa de mnemônico, não. Sai um pouco fora disso. Vamos aumentar um pouco o nível, porque as bancas, elas estão pegando perversamente o candidato. Tá legal, gente? Então, tá aí, né? A lógica jurídica aplicada, respondendo aqui a pergunta do colega, nosso querido aí, que nos perguntou aqui
no web chat, vamos colocar assim, né? Como é que aprende direito sem precisar decorar, fazendo conexões de ideias, gatilhos mentais, racionais, de uma informação com a outra, até formar um conhecimento. Né? E, obviamente, quem sabe fazer isso, quem sabe fazer essas conexões, sabe interpretar essas questões que se apresentam mormente de forma inéditas, contextualizadas e com pegadinhas. Show de bola? Bacana. Mais outra vantagem? Sim. Quem sabe fazer conexão de ideias, de gatilhos mentais e racionais, e quem sabe interpretar, obviamente sabe localizar os objetos das questões, sabe também produzir textos. Vamos supor que dentro da questão, como é o caso, vai cair para delegado, né? Peças, questões discursivas, sabe, obviamente, fazer uma produção textual, uma excelente produção textual, responder diretamente de chofre o que o examinador quer saber. Né? Essas são as vantagens de estudar por lógica jurídica aplicada. Nem todo mundo tá preparado realmente para poder estudar dessa forma. Mas essa é a forma verdadeira de estudar. Né? Eu costumo dizer que muitas pessoas, né, elas não têm o hábito de estudar, eu costumo dizer que, olha, abram o coração, abram a mente, porque quem domina esse tipo de método aqui enfrenta qualquer tipo de banca, inclusive CESP, né? Quando tá de ovo virado, eu digo que quando você manja disso aqui, né, você tá preparado para poder cair no MMA, como é que a gente costuma dizer? Tiro, porrada e bomba com o CESP quando ele está de ovo virado, quando ele volta do elevador do inferno, né? Prestes para poder derrubar todo mundo. Vai ter Senado aí para quem tá ligado nos concursos, né? Vai ter Polícia Legislativa Federal aí. Quase 20 mil reais, velho. Aí, ó, vai deixar, meu irmão, não pode, né? Mas não, Ronaldo, vamos voltar aqui para PCBA, Papa Charlie Bahia, né? Para os 3 cargos, investigador, escrivão e delegado. Então, já respondi a respeito da nossa metodologia. Quem quiser, por gentileza, acompanhe as nossas aulas pelo YouTube, né? Acompanhe nossas aulas aqui pelo WhatsApp, pelos nossos grupos, inclusive, tá? E, obviamente, para quem está acompanhando o CEA aí, eu estou junto com o CEA, né, junto aí com o pessoal, com a equipe toda do CEA, né, para a gente poder fazer esse concurso ser, né, o referencial das pessoas que se preparem conosco aqui. Tá legal? Então, vamos aqui rapidinho, vamos aqui falar um pouquinho da IBFC. E quando eu falo tratar um pouquinho da IBFC, na verdade não é um pouquinho, eu vou meter o dedo na ferida, eu vou pegar essa banca e vou mostrar para vocês a maldade com que ela elabora as questões, com que ela atua na elaboração das questões, né? Então, a IBFC, como eu já havia mencionado, né, em alguns encontros anteriores, ela trabalha um pouquinho igual a FCC. Ela trabalha, deixa eu colocar IBFC aqui, tá? IBFC. Ela trabalha um pouquinho igual a FCC e, obviamente, FCC busca um pouquinho de FGV, né? São bancas aqui, ó, são bancas tradicionais, são bancas pesadas que quando querem nefastamente arrebentar o candidato, assim elas o fazem muito bem, igual o CESP, tá? Às vezes se comporta pior que CESP. Ah, Ronaldo, mas CESP é uma porcaria porque uma errada não acerta. Não, tranquilo, tá? Eu não vou entrar nesse fator de correção do CESP, mas fato é que o problema mora na contextualização, na elaboração das questões que são contextualizadas, que são inéditas e que, portanto, têm as suas próprias pegadinhas. E como é que poderia a IBFC trabalhar nesse concurso da Papa Charlie Bahia? Simples. A IBFC, como copia FCC e, obviamente, por via reflexa FGV, a gente não pode deixar de falar que as questões elas são trabalhadas naquele ideal, né, naquela proposta de proposição mais itens, né? Não, proposição mais itens, quando eu falo proposição eu estou falando enunciado, né? As pessoas falam, o enunciado da questão, tá, então eu prefiro chamar de proposição, porque eu tenho uma linguagem mais filosófica, enfim,
mais sofisticada nesse sentido, assim, porque a gente trabalha, né, muito com tecnicismo, a linguística, né, apropriada para tanto. Então a proposição, para quem quiser chamar de enunciado, está valendo também a mesma coisa, os itens, tá bom? Dá um exemplo? Vamos lá. Eu não precisava nem falar sobre isso, né? Pois é, mas eu vou ter que falar porque tem gente que às vezes não tá ligado ainda e eu prefiro por questões de por uma riqueza de detalhes trazer à tona isso, né? Vai que o cara não está ainda afeiçoado, é a primeira vez que ele está entrando no ramo do concurso público, então aqui porque desencargo de consciência eu prefiro ajudá-lo a entender isso aqui. Tá? Então vamos ter um pouco de paciência aqui, ó, presta bem atenção. Quando eu falo proposição e item, eu vou dar logo aqui uma questão de referencial, Q1, né? Deixa eu apagar isso aqui em cima para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço, tá? Vamos lá. Pronto. Aqui, pronto. IBFC, pronto. Vamos colocar uma questão aqui, deixa eu ver aqui uma questão bacana. Vamos começar por direito constitucional, né? Claro, tudo começa pelo direito constitucional, aliás, pela Constituição. Quando eu estiver dando aula de direito constitucional para vocês, a gente vai ter que fazer essa diferença, essa diferenciação entre Constituição Federal e Constituição, e direito constitucional, perdoe-me. Vamos lá. No que diz respeito, no que se trata, no que tange, vamos colocar, no que tange a Constituição Federal, a CF, né? Especificamente os princípios fundamentais, uma questão bem típica da IBFC, né? Os princípios fundamentais, é certo afirmar que, pronto, aí normalmente eles fazem isso. Aí vem letra A, né? Que os fundamentos da RFB são termos genéricos da relação entre o povo e o governo. Ponto. Aí vem letra B, né? Já deu para ter uma ideia do que é, né? Letra B, letra C, letra D, né? Já deu uma ideia para saber como a IBFC cobra. Então ela coloca uma proposição, o enunciado e os itens aqui, ó, né? Os itens a partir, obviamente, desse enunciado. Deixa eu me dar uma separada aqui disso aqui. Peraí. Parará. Pronto. Deu uma separadinha aqui. Entenderam? Então, isso aqui é uma questão típica da IBFC. Tá legal? Proposição e itens. Qual é o alerta que eu dou para vocês aqui em se tratando da IBFC sobre um concurso que vai ser muito, não é pouco não, muito concorrido. E para quem vai estudar de forma certa, né, não há o que temer, isso é fato. Especialmente, a atenção ela deve ser voltada a respeito de onde as pegadinhas podem estar. Prestem bem atenção nisso. Se é uma questão de proposição ou enunciado mais itens, e a IBFC, ela normalmente, ela exaspera, ela traz um gran textual nessa proposição, normalmente, tá? Nesse enunciado, e traz itens curtos, ou a IBFC, ela faz ao contrário, né? Ela traz um enunciado curtinho e coloca os itens exasperados na sua literalidade. Ela só trabalha dessas duas formas. Como é que é? Repito, vamos lá. Repeat, vamos lá. Ou a IBFC, ela vai trazer um enunciado grande, um gran textual e itens curtinhos, ou ela vai fazer o inverso, vai trazer um enunciado curtinho e os itens em gran textual, ou seja, numa exasperação literária. Tá certo? Tá. E aí é que mora o perigo. E o cara cai lindo quando ele não percebe que a pegadinha pode estar
no enunciado quando a IBFC ela exaspera num gran textual. Isso na proposição, no enunciado. Entenderam? Então, como é que a gente tem que começar a trabalhar? A gente tem que começar a trabalhar e parar com essa mania de querer ler rapidamente o enunciado para poder cair diretamente ou de chufre em cima dos itens. As pessoas estão fazendo isso, né? Elas não começam a localizar os objetos no enunciado, elas tendem a localizar os objetos, se é quando fazem isso, né? Ainda tem essa, nos itens, quer dizer, nos itens que se seguem a partir do enunciado. E ignoram que às vezes, ou muitas das vezes, as pegadinhas estão ou se encontram no enunciado. Né? Então a gente tem que começar a ficar ligado nisso, ficar com mais atenção, ficar com mais esperteza no sentido de localizar os objetos no enunciado, ainda mais se tratando de BFC, que copia FCC e por via reflexa FGV. Né? Quais são as pegadinhas? Vamos lá. Quais poderiam ser? A IBFC ela trabalha especificamente, né, com 3 diretrizes. Ou ela vai exaurir o candidato, ou seja, cansar o candidato pela leitura, e a gente chama isso de diretriz do exaurimento. A maioria das bancas se utilizam disso, né? Ou ela vai induzir ao erro, indução ao erro, ou ela vai implantar a dúvida. Como é que ela faz o exaurimento, Ronaldo? Da mesma forma que eu acabei de falar. Ou ela traz uma proposição gran-textual e os itens curtinhos, ou ela faz o inverso. Ou ela coloca uma proposição curtinha e os itens em gran-textual. Isso é exaurimento. O exaurimento, você já vai te cansar pela leitura. Quando você vê o diabo da questão, você já fala, putz, grilo, meu irmão, a questão é grande. Os itens são grandes. E aí, quando os itens são grandes, você pode ter certeza que ela pode vir recheada de pegadinhas. Por quê? Porque elas são contextualizadas. Porque elas não vão cair da mesma forma como fora normalmente, outrora, passada pelo decoreba, pela aquela espraiada, né, de repetecos decorados. Né? Limp, sócio de Vaplu, capacete de PM, FF.com, essas desgraças que acabam fervendo na cabeça do candidato, quando chega na hora da prova, cai uma questão contextualizada, o cara, como é que eu vou responder isso com limp? Foi o que me disseram há pouco tempo. Ah, Ronaldo, a gente vai ter 2 trabalhos, né, com o mnemônico e com esse repectecos decorado, né? Com o mnemônico a gente vai ter o trabalho de decorar e tentar lembrar do que significa. São 2 trabalhos, porra. Por que, velho, fazer isso? Por quê? Por que perder tempo em decorar as coisas? Sabendo que as questões são inéditas, contextualizadas e com pegadinhas. Por quê? Por que não economiza essa energia para poder começar a raciocinar de uma forma lógica? Porra, se isso é isso, aquilo é aquilo, velho, então isso aqui só pode ser dessa forma. Olha quão libertador é você estudar dessa forma. Além de ser mais inteligente, né? Claro. Então, acabamos de entender como é que o exaurimento é aplicado pela IBFC. Aliás, exaurimento não é aplicado somente pela IBFC, é aplicado por todas as bancas, né? Tem questões pequenininhas, mas tem aquelas que são grandes. E aí o candidato tem que saber localizar o objeto, tem que saber interpretar da forma correta a questão. Ah, não, mas eu interpreto do meu jeito. Velho, não existe interpretação unipessoal. Existe uma interpretação correta a se fazer. E essa interpretação correta é localizando os objetos. Né? Nos nossos encontros, né, para quem ainda não aprendeu a localizar objeto, eu vou ensinar como localiza os objetos. Porque são nesses objetos que se localizam também as pegadinhas. Né? Podem ou não se localizar as pegadinhas. Então, é muito importante saber interpretar da forma correta. Show de bola? Bacana, então vamos continuar. Bom, Ronaldo, você falou de exaurimento. Entra aí a diretriz da indução ao erro. Uma das formas mais perniciosas, mais malvadas com que as bancas trabalham a indução ao erro é tirando a palavrinha-chave que é o requisito para concluir alguma coisa.
Como assim, Ronaldo? Vou dar um exemplo bacana, ó. Exemplo bacana, ainda dentro de direito constitucional, né? Vamos um exemplo bem legal. Vou usar uma outra questãozinha aqui. Questãozinha essa que derrubou muita gente no último simulado, tá? Muita gente no último simulado que a gente fez aqui no nosso curso. E nós vamos fazer também simulado junto com a CEA, hein? A CEA vai estar junto com vocês aí para a gente poder arrebentar isso aí de forma bem bacana e vocês possam fazer uma maravilhosa prova. Então, olha que bacana aqui, ó. Conceder-se-á. Ah, é uma mesóclise bacana. Conceder-se-á HC diante da violação do direito à liberdade. Liberdade, pronto. Quando as bancas trabalham a indução ao erro, normalmente existem variações, tá? Existem variações. Mas normalmente quando elas trabalham a indução ao erro, elas extraem, como eu já havia mencionado ainda há pouco, elas extraem o requisito essencial, portanto, fazendo com que a questão se encontre num padrão de incompletude de requisito essencial. Essa questão aqui, ela está errada. Aliás, ela está duplamente errada. Por quê, Ronaldo? Porque o examinador, nesse momento, ele acaba tirando, para poder complicar a vida do cara que decora, né? Ele acaba tirando as palavrinhas mágicas. Porque você só vai admitir a concessão de um habeas corpus, que é uma ação judicial em que o juiz, o capa preta, o Batman, vai conceder quando essa violação ela for ilegal. Ronaldo, mas a violação por si só, a semântica já não nos traz que é alguma coisa ilegal? Não. Violação é um termo neutro. Violação é um termo neutro. Por que, Ronaldo? Imagine só a situação, eu sou um policial, estou para cumprir um mandado judicial e de repente o camarada ele vai lá e se coloca a resistir ao cumprimento da ordem do magistrado e fecha a porta. Ó, aqui ninguém entra, pode ser o Papa ou alienígena mor, ninguém entra aqui na minha casa. Eu falei, velho, mas tá de dia, eu tô com mandado judicial e você vai ter que se sujeitar. Não! Foda-se, ninguém vai entrar aqui na minha casa. O cara loucão lá, doidaraço lá dentro. Tupido de maconha e os cambau a quatro. E aí, velho, como é que faz? Bom, o policial não tá com mandado na mão? Tá ou não tá? Tá. Tá de dia? Tá. Tem que agir? Tem. De forma proporcional? Sim. O que ele vai fazer? Mete o pé na porta, velho. Viola o cara. Ops, não. Viola o domicílio do cara para poder cumprir a ordem judicial. Pergunta, não houve uma violação? Houve. Violação do domicílio do cara. Foi legal ou ilegal? Legal, porque o cara tava com mandado na mão. Entendeu a maldade? Então, violação, assim como tantos outros termos, eles se apresentam, ainda mais no universo jurídico, eles se apresentam como termos neutros. Termos neutros. Então, violação por si só não significa algo ilegal, porque a violação pode ser legal no caso que eu acabei de mencionar aí. Entendeu? Então, para conceder o habeas corpus, tem que ter uma violação ilegal, porque se não houver essa violação ilegal, não há como se conceder o habeas corpus. Então, cara, presta atenção, isso aqui é uma indução ao erro. O cara vai lendo, acaba não percebendo que está faltando a palavrinha-chave. Ou seja, estamos diante de uma questão com uma incompletude de requisito essencial. E da mesma forma como estamos falando da violação, a liberdade também o é. A liberdade também se apresenta da mesma forma, porque a liberdade tem que ser específica. Liberdade de locomoção. Ronaldo, liberdade? Liberdade em si, porque existe liberdade de pensamento, liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de religião, liberdade daquilo outro, reunião, escambau a quatro. Você tem N liberdades, mas só caberá HC quando estivermos falando de locomoção e se essa liberdade de locomoção for violada ilegalmente. Do contrário, não haverá de se considerar habeas corpus. Entender a maldade? Então, eis aí a segunda diretriz com que
as bancas trabalham, especialmente a IBFC, quando coloca aqueles textos grandes. Você tá lá lendo, seja na proposição, seja no item, determinada literalidade, tá lá, acaba passando direto em cima de um fraseado ou de uma oração cujo requisito seja essencial e que esteja faltando naquele momento. Show de bola? Então a gente tem que ficar esperto em relação a isso. E IBFC está trabalhando assim, gente. Bom ficar esperto. A gente não pode ficar decorando. Né? Beabá, ba, né? C-A-U. Não, não façam isso. Show de bola? Bacana. Então, isso aqui é uma pequena demonstração de como as bancas, especialmente, repito, a IBFC, FCC, FGV, CESP, e aí vai, elas trabalham. Tá certo, gente? Né? No quesito da indução ao erro. Existem outras técnicas, né, que estão catalogadas. Aliás, isso aí é o que a gente vem fazendo desde 1995 em Brasília. Né? A gente já vem há muito tempo fazendo a catalogação dessas pegadinhas que tecnicamente a gente chama de capciosidade ou malícia textual das questões. Show de bola? Pois é. Então, outra diretriz interessante para a gente poder trabalhar é a implantação da dúvida, cara. Isso arrebenta muita gente. Como assim? A implantação da dúvida é quando o examinador, basicamente falando, ele coloca um termo, um fraseado que não está de acordo com aquilo que você normalmente estuda no seu estudo cotidiano, né? na sua absorção do conteúdo em cotidiano, né? Como assim? Troca uma palavrinha pela outra que você não está acostumado e você até deduzir que aquilo ali possa ser a mesma coisa, numa sinonimia, já era, velho. Já perdeu tempo. Porque cada questão tem um limite temporal para você responder. Como assim? Cara, você tem um... Basicamente falando, dependendo do cômputo de questões, vamos supor, 100 questões numa prova, você vai ter pelo menos 3 minutos para cada questão. Você não pode ficar martelando ali em cima não, cara. Você tem que responder rápido. Você tem que ter um raciocínio muito rápido. Você tem que ter uma forma de raciocinar muito acelerada. Tem que ter um raciocínio lógico jurídico aplicado para cada questão. Não é ficar lá, ai meu Deus do céu, essa questão tá difícil, aí já perdeu 2 minutos. Ah, meu Deus do céu, 4 minutos. Aí fica lá se martirizando, eu vou chutar. Ainda quando chuta errado, porra. Tá entendendo? Então, parar com esse negócio de ficar só anotando. Você vai levar a sua cabeça para a hora da prova, velho. Você tem que trabalhar mais a sua cabeça, sua forma de raciocinar. Porra, se isso é isso, aquilo, então é isso que a gente está falando. O objeto é esse, o objeto central, o objeto primário, o objeto secundário da questão é esse. Então, eu já entendi o que o examinador está querendo ferrar. Ele quer me ferrar nessa questão, ele quer me quebrar nessa questão. A gente não pode deixar isso. Eu quero fazer com que vocês consigam interpretar, não é só o texto, é a intenção do examinador, velho. Para que vocês não caiam nessas pegadinhas, né? Então, uma forma bem bacana de vocês poderem entender a implantação da dúvida é justamente por meio de uma questão como essa aqui, ó. Olha que legal. São fundamentos da República Federativa do Brasil a capacidade, atributo de o povo se fazer obedecer interna e externamente ao país. Pronto. Lembra lá do tal do Sócio de Vaplu? Pois é, responde aí com o Sócio de Vaplu. Não responde, velho. Ah, mas a IBFC vai cobrar desse jeito? Vai lá ver as últimas questões, vai ver a forma como eles contextualizam. Não vou muito longe não, vai lá, PM Bahia, acho que foi 2017. Dá uma olhadinha nas questões. Tiveram questões fáceis, claro, mas tiveram outras, tantas outras, que fizeram a galera chiar no chincha, entendeu?
Então, olha aí, são fundamentos da República Federativa do Brasil a capacidade e atributo de o povo se fazer obedecer interna e externamente ao país. Responde com um mnemônico, responde com decoreba, velho. Não responde, bicho. Se você não souber interpretar, já era. Então tá aí, uma implantação, eu escrevi até errado. É implantação não, é implantação, perdoe-me. É implantação com N. Implantação da dúvida, gente. Então você fica lá perdendo tempo. Meu Deus do céu, que diabo que esse cara tá falando? Que esse examinador, esse. Como é, aprendi uma palavrinha nova com vocês aqui. Fio do cabrunco, adorei essa palavra. Nossa, maravilha. Tô aumentando meu vocabulário. Né? Então, o que esse cara quer aqui na questão, velho? Aí você fica lá, 2, 3, 4, 5 minutos. Já perdeu aí o tempo para poder responder 2, 3, 4 questões. Já era, velho. Já era. Creu. Né? Como eu falo lá no Rio. Creu, velocidade número 5, sem vaselina, aquarela, caco de vidro e um pouquinho de pimenta. Já era. Perdeu a questão. Por quê? Porque o cara só estuda no decoreba, só estuda por PDF, apostila com repeteco decorado, elaborada com base em questões passadas que não vão mais se repetir. Cara, sai disso, velho. Sai disso, né? Tá na hora da galera, né, da galera que tem compromisso, que quer realmente pagar o preço do estudo. Não é, eu tô falando do preço monetário, não. É horas bunda na cadeira, velho. Pagar o preço do estudo é se esforçar, se dedicar. Vai lá, porra, mas eu só tenho 1 hora pra estudar por dia. Velho, você tá rico de tempo. Tem gente que nem tem isso e passa em concurso público. Mas tem que estuda todo puto santo dia. Tá lá, 20, 30 minutos, velho. Todo santo dia estudando uma questão, arrebentando uma questão. Né? Mas aí é o compromisso de cada um, né, velho? Tem aqui, por exemplo, na minha mentoria, tem gente com câncer estudando para poder ver se passa e deixar um futuro melhor para os filhos, que são menores, claro, óbvio. Tudo depende da proposta de cada um, né? Show de bola, né? Então, gente, por hoje eu fico aqui, né? Falei um pouquinho da IBFC. Nosso próximo encontro vai ser sobre direito constitucional. Já vou começar em cima do conteúdo da Papa Charlie Bahia, né? Para os 3 cargos, investigador, escrivão e delegado. Show de bola? Então fiquem bem ligados e até o nosso próximo encontro. Beijão no coração.